Apocalipse capítulo 1, verso 9, diz assim: Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação e no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, e por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E para quem não sabe, querido, João, ele começa aqui dizendo, né, no primeiro capítulo aí de Apocalipse, ele diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos. Só que ele não estava passeando na ilha, né? Ele não foi para a ilha fazer turismo, ele não foi para a ilha de Patmos, né, tirar uma selfie, né, do mar. Ele estava exilado, irmão. Ele estava preso numa ilha cheia de serpentes abrasadoras, uma ilha que tinha muitas serpentes e escorpiões, e não tinha ninguém lá, só tinha ele e o Espírito Santo. Largaram ele sozinho na ilha e falou: morre aí, velhinho. Ele falou: morro não. E ali ele começou a ter uma direção de Deus, porque ele estava preso, exilado na ilha. Achei-me por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então ele estava na ilha por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Amém? Irmãos, quando Paulo ia escrever as suas cartas, escrever a sua carta aos Filipenses, aos Colossenses, muitas das cartas que Paulo escreveu, ele escreveu na cadeia, ele escreveu preso, porque ele passou muito tempo preso. Só que algo extremamente poderoso é que quando Paulo escrevia suas cartas, ele não dizia assim: Paulo, prisioneiro de Roma. Ele não dizia Paulo, prisioneiro de Éfeso. Ele não dizia Paulo, prisioneiro de Colosso, dos lugares onde ele teve preso. Paulo, prisioneiro da Galácia. Ele dizia Paulo, prisioneiro de Cristo. Você entendeu isso? Ele escrevia dizendo Paulo, prisioneiro de Cristo, porque ele dizia: esses grilhões que estão aqui não são os grilhões de Roma, não são os grilhões dos homens, é os grilhões do meu chamado, são os grilhões do meu ofício. O meu chamado, o meu ofício, a minha vocação me prende a Jesus. E é por causa de cumprir o meu chamado, é por causa de me dedicar ao meu ofício, é por causa de me submeter ao meu propósito que eu estou preso. Porque se eu não quisesse cumprir meu propósito, eu estava bem livre, sentado na mesa dos reis. Mas por querer me submeter ao meu chamado, ao propósito de Deus para a minha vida, eu me torno preso. Então eu não sou prisioneiro de ninguém a não ser do próprio Cristo. E aí, irmão, está pronto? Eita, começou afiado em Jesus. Verso 10 diz: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: o que fez, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros de ouro um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelo eram brancos como alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, da boca saía uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Aleluia. Querido, eu estou apegado aqui nesse versículo. Diz assim, verso 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e quando eu voltei, quando eu me virei para ver, eu vi os 7 candeeiros de ouro. Eu vi os 7 candeeiros de ouro, e no meio do candeeiro, no meio dos candeeiros, existia um ser semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito e com uma cinta de ouro. Era ele, irmãos. Era o próprio Yeshua, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era o próprio Jesus que, como nós temos falado aqui desde a semana passada, ele estava no meio dos 7 candeeiros. Continua aí na sua Bíblia em Apocalipse, para que você entenda
Vá para o verso ainda, Apocalipse 1, verso 19, diz assim: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Verso 20: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, ele vai explicar. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Uau! As 7 estrelas são os 7 anjos, ou melhor, é isso mesmo, as 7 estrelas são os 7 anjos, os anjos de cada igreja, e os 7 candeeiros falam a respeito das igrejas. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Então, que no meio dos 7 candeeiros, no meio das 7 igrejas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está lá o Cordeiro, está lá o Senhor. E nós falávamos isso aqui na semana passada, que a igreja ainda é o único meio pelo qual o mundo pode ver a Cristo. A igreja ainda é o único meio pelo qual o mundo pode ver a Cristo. Porque em todas as fases dessa igreja, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, com todos os problemas que foram apresentados nessas igrejas, que nada mais, nada menos representam as fases da igreja de Jesus na terra, como ela em cada tempo se comportaria, mas no meio dos 7 candeeiros, ou no meio das 7 igrejas, está o Cordeiro. E nós, então, lemos também Apocalipse 2, abra comigo, diz assim, Apocalipse 2, o próximo capítulo, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Ou seja, está dizendo que as 7 estrelas, que são os anjos da igreja, ou seja, os 7 homens que foram levantados, responsáveis pela igreja. E aqui não fala só de um homem, irmãos, aqui fala de um sacerdócio, aqui fala dos anjos, ou seja, aqui fala de um mistério dos homens, que em cada período da igreja estaria responsável por ela. Fala de um povo, de um homem, fala de famílias sacerdotais que se levantariam para cuidar da igreja do Senhor na terra. E ele diz assim, olha: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. É no meio da igreja que Jesus está andando, amém, querido? Tem muita gente, querido, que abandonou a fé e foi para casa. E está lá em casa, já tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, você liga e fala: oi, irmão, você sumiu, estamos sentindo sua falta, estamos com saudade de você. Não, pastor, eu quis dar um tempo. Aí eu falei: mas como assim dar um tempo? Da igreja ou de Jesus? Não, pastor, com Jesus eu estou bem, estou orando, estou queimando. Aí eu quis dar um tempo da igreja. Eu falei: ah, tá. Eu falei: quando você vai dar um tempo da sua esposa, você dá do corpo dela ou da cabeça? Mas pastor, não dá não. Quando vai dar um tempo tem que ser de tudo. Eu falei: assim também é com a igreja, irmão. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Você já conseguiu se relacionar, irmãos, com a cabeça de alguém sem se relacionar com o corpo? Você já encontrou a cabeça da Débora lá na esquina, falou assim: eu vi a Débora ali. Aí você fala: Débora está lá, não, só a cabeça dela. Por quê, irmãos? Porque cabeça e corpo não caminham separados. Para eu me envolver, para eu, servir a Cristo, para eu me relacionar com Jesus, eu preciso me relacionar com o seu corpo. Porque Jesus é o cabeça da igreja, a igreja é corpo de Cristo. Então, ou eu me envolvo com Cristo e com a igreja, ou não me envolvo com nenhum dos dois. Por quê, querido? Porque o envolvimento com Cristo tem tudo a ver com a relação com a sua igreja. Então todo mundo que está em casa abandonado lá e dizendo: eu sou igreja, não, você não é igreja, irmão. Sozinho você não é igreja. A igreja é a comunhão dos homens que fazem o corpo. Amém?
Então diz assim, verso 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Vai olhando o que o verso 2 diz. Conheço as tuas obras. E diz assim, ó, o teu labor, a tua perseverança. Não pode suportar homens maus. Puseste a prova os que a si mesmo se declaravam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tem perseverança. Suportaste provas por causa do meu nome. Não deixaste esmorecer. Só aqui, querido, tem de 7 a 8 qualidades. Olha só que igreja top. Conheço as tuas obras, está aprovada. Conheço o teu labor, quer dizer o teu serviço, está aprovada. Conheço a tua perseverança. Quando fala de perseverança, fala de fé, está aprovada. Conheço que você não pode suportar homens maus, ou seja, uma igreja criteriosa, refinada. Sei que você puseste à prova os que se diziam e se declaravam apóstolos e na verdade não são, ou seja, falsos mestres, falsos apóstolos. Verso 3 diz: tem perseverança, suporta provas, não se deixa esmorecer. Meu Deus. Verso 6 diz assim: tens conteúdo a teu favor, tens contudo a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Aqui, irmãos, ela recebeu um bônus imenso, porque fala que essas ações de sensualidade que tocam quase todas as igrejas da Ásia Menor, que Apocalipse está citando, não tocava essa igreja, porque falava: vocês odeiam a doutrina dos nicolaítas, como também eu também odeio, diz o Senhor. Mas o verso 4 diz: tenho porém contra ti. Fala, o teu problema, a tua falha é abandonaste o primeiro amor. Se move mecanicamente, se move friamente, se move sem paixão, se move sem lágrimas. Querida, esse é um tempo que quando você ouve uma palavra dessa, você tinha que cutucar a pessoa que está do seu lado e falar: irmão, se você morrer nessa... Se você morrer, não, eu estou até profetizando já. Você tinha que cutucar a pessoa que está do seu lado e dissesse assim: se você dormir nessa noite, você vai morrer. Como assim, pastor? Querido, nós estamos falando exatamente disso. Da falta de paixão, da falta de fome, onde a igreja se perde. E às vezes no meio de uma ministração como essa, tem uns pescando assim, ó. Tem uns voando, pensando no Big Mac que vai comer depois do culto, pensando no irmão que chamou lá para comer o estrogonofe que sobrou do almoço. E todo ritual seu de culto, irmão, se torna alguma coisa mecânica. É igual quando você ia na missa. Tem muitos indo nem sabendo para que está indo, irmão, mas afinal de contas é meu ritual. Domingo eu tenho que carimbar lá na igreja, tem que bater o ponto. Eu quero dizer, irmãos, essa igreja, o Senhor diz assim para ela: volta onde caíste, te arrepende e retorna às primeiras obras. Para essa igreja, irmãos, o Senhor fala assim, para essas pessoas, para nós nesse estado, o Senhor fala assim: não é só pecado o adúltero, não é só pecado o viciado, não é só pecado a sensualidade, a prostituição, mas a frieza é tão pecado quanto. Porque aquilo que o Senhor estava condenando nas outras igrejas, que era a sensualidade, a prostituição, que era o vício, que era a soberba, que era a vaidade, que era o orgulho, aquilo que Deus botou um peso de condenação nessas igrejas, na igreja de Éfeso, Deus coloca o mesmo peso e diz assim: você que é desanimado, agora pegou, irmão, você que é desanimado, você está pecando da mesma forma que um adúltero. Só que, irmãos, eu não me aguento de tanto ranço, eu não me aguento de tanta preguiça, de tanta, canseira, de tanta falta de vigor no Senhor. Mas o irmão fulano, mas o irmão ciclano, o irmão beltrano, o irmão não sei o quê. O Senhor estava falando: e tu, camarada? O Senhor está falando: e você?
Tem um ano que você não chora. Tem um ano que você não consegue dobrar o joelho. Tem um ano que tu não diz que me ama. Tem um ano que você não se joga na minha presença. Mas sabe falar do A, do B, do C, do D, sabe, de todos aqueles que têm uma série de coisas. O Senhor diz: você que perdeu o amor, a paixão, a gana, a fome, a sede pela minha presença, volta lá onde caíste, te arrepende. Porque diz assim, olha aqui que o Senhor está falando, o verso 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Em algumas traduções diz: volte ao primeiro amor. E diz assim, olha aqui, irmãos, aqui que eu quero começar: senão eu venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então é aqui que eu quero. Até aqui nós tínhamos falado domingo passado, mas aqui eu quero continuar nesse texto dizendo: se não, venho contra ti, movo do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, irmãos, mais uma vez, existe um procedimento e agora uma consequência. Lembra naquela palavra que ministramos sobre expor as raízes? Existia um procedimento e existia um prazo, era 1 ano. Aqui existe novamente um procedimento e existe uma consequência. A ordem do Senhor foi dada. A ordem do Senhor foi dada. O verso 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se assente, que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Mas o Senhor está dizendo para nós, querido: volta, te arrepende, porque senão, ou seja, é um procedimento, uma ordem de Deus, e diz aqui a consequência: eu vou remover de você o seu candeeiro. Agora vamos lá, vamos pensar juntos. Se nós estamos pensando então em sacerdotes, se estamos pensando então naqueles que estão conduzindo uma obra e conduzindo mecanicamente, e conduzindo, irmãos, sem temor, conduzindo de uma forma fria. E aqui nessa palavra não está dizendo nem de pecados, esses pecados que nós achamos pecados obscuros, mas está dizendo de um pecado que o Senhor chamou aqui de frieza. Então, se nós pensarmos em pessoas que conduzem a igreja friamente, que não choram mais, que não se empolgam mais, que não vibram mais com aquilo que Deus está fazendo, Deus está falando assim: olha, se não te arrependeu, venho e removo o seu candeeiro. O que era o candeeiro? A igreja. Então está dizendo que ele vai perder a igreja que ele conduz. Por quê, irmãos? Porque o próprio Deus vai tirar. Tem muita gente, irmãos, saindo da frente das linhas de batalha. Em algumas pessoas, em alguns casos, nós estamos pensando que Deus derrubou, que o diabo derrubou algumas pessoas, mas eu quero dizer, esse é o tempo que Deus vai tirar muita gente da condução. Esse é o tempo que o Senhor vai escolher algumas peças na igreja brasileiras e algumas peças na igreja de toda a terra para dizer aqui, ó, checkmate. E não estou dizendo, irmãos, de coisas obscuras, eu estou dizendo frieza. Porque conduzir a obra de Deus se tornou tão mecânico que se tornou uma profissão. Mas não tem amor, paixão, lágrimas. Então o que acontece? Será removido o seu candeeiro, ou seja, a igreja que ele conduz será removida. Só que aqui, irmãos, essa palavra de Apocalipse não é só para pastores, essa palavra de Apocalipse é para a igreja. E no caso daqueles que não guiam igrejas como pastores, no nosso caso, que são as pessoas que servem ao Senhor, a Bíblia está dizendo: se tu não te arrependeres, arrependeres do quê? Da tua frieza, eu venho também e removo o teu candeeiro. Aí você pensa assim: mas que candeeiro? Eu não tenho igreja? Mas o candeeiro, querido, era aquilo que era usado para iluminar.
O candeeiro era aquilo que era usado para iluminar. E remover o candeeiro quer dizer, irmãos, remover a luz na qual você anda. Por isso que esse é o tempo que muitos homens estão andando em trevas. Por quê? O que eu quero conectar com você nessa noite? Que a paixão, a gana, a fome te dá acesso à revelação. Que a paixão, a fome, a gana, o desespero por Ele. Tem tantas pessoas, irmãos, que chegam aqui no Mevan e elas ficam assustadas, falando: vocês só podem ser loucos. E eu falo: muito mais do que você pensa. Mas com o tempo ela está tão louco quanto nós. E mais um tempo tem uns que já estão mais loucos do que a gente. Porque estão entendendo, irmãos, que gana, que paixão, que dedicação, que entrega, que devoção à obra, irmãos, nos abre acesso ao nosso candeeiro. E o candeeiro, irmãos, fala de luz, e luz fala de revelação, de plenitude. Por que tem tanta gente que diz assim: pastor, nós ministramos em alguns lugares e algumas pessoas chegam e falam: pastor, da onde o senhor vive? Da onde o senhor é? Essa Bíblia que o senhor estuda é da onde? Sabe por quê, irmãos? Que as pessoas não conseguem entrar em alguns níveis porque perderam a paixão. Porque Deus está revelando os seus segredos, seus mistérios, àqueles que têm intimidade, paixão, aqueles que estão queimando, que querem algo mais do Senhor. A esses tem sido dado a eles, irmãos, a luz, a revelação, o candeeiro. Por isso que você está lá e tem uns que já começam a me ligar e mandar um zap. E às vezes eu estou lá assim orando e acabo de orar 3 horas da manhã, está lá o zap. E vai ver, tem uns irmãos falando: pastor, Deus falou agora. Pastor, Deus mostrou agora. Pastor, e eu falo: glória a Deus, irmão. Taca fogo mesmo, Deus. Não deixa ele dormir não. Fala até 6 da manhã. Porque esse tempo vai chegar para você, querido. Você que ainda está olhando aqui para mim aí de baixo com uma cara meio assim: esse povo é doido mesmo. Você vai ser doidinho igual a gente. Pode ter certeza. Pode ter certeza disso. Isso vai pegar você também, irmãos. Olha aqui, no tabernáculo, quando existiu o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo ele era repartido em 3 partes. Basicamente, o tabernáculo tinha 3 partes. E quais eram essas partes? Vamos lá, como diz o Mário Celso aí, os doutor em divindade. O pátio, o santo lugar e o santo dos santos. Amém. No pátio, o que basicamente nós tínhamos no pátio? Você sabe que que a parte do pátio era aberta. Ele não tinha cobertura. Era um lugar externo. Era um lugar aberto. O que tinha no pátio? Altar do sacrifício. O que mais? O que tinha basicamente no pátio externo? Não vai colar na Bíblia não, irmão. Olha aqui para mim e responde. Cadê os teólogos aí? O que tinha? Tinha basicamente um altar de sacrifício e tinha a pia de bronze, o lavatório, o lugar que depois que os sacerdotes sacrificavam os animais, eles se purificavam, lavavam ali as suas mãos, lavavam a face, para que pudesse entrar no santo lugar. E o que tinha no santo lugar? O que tinha no santo lugar? Cadê os teólogos? No santo lugar nós tínhamos a mesa dos pães da propiciação, no qual eram colocados todos os dias, aqueles pães eram trocados. E eram os pães que eram consagrados ao Senhor, mas que os sacerdotes podiam se alimentar daqueles pães, porque Jesus, irmãos, nem o Espírito Santo e nem Deus Yahvé descia lá e comia o pão. Então o pão era um pão consagrado, mas quem comia o pão era o sacerdote.
e botava lá uma mesa com os pães da propiciação. Tinha também o candelabro, ou a menorá, que era o candeeiro de Apocalipse aqui. Tínhamos o candelabro, a menorá, que tem aquela haste central, e mais 3 hastes laterais, né, de cada lado, que no total são 7. Isso aponta também para as 7 igrejas, para aquilo que ilumina as 7 igrejas, que é Cristo. Então nós temos o candelabro e nós tínhamos o que mais lá? O altar de incenso, no qual se acendia o incenso. E dentro do Santo dos Santos nós tínhamos o que? A Arca da Aliança. Voltando a Apocalipse, aquilo que a gente estava falando, o Senhor diz assim: se você não voltar, se você não deixar a sua frieza, eu venho e removo o teu candeeiro, removo aquilo que te dá luz. Sabe por que tem muita gente perdendo revelação, irmãos? Por causa de frieza, por causa de falta de relacionamento com Deus. Tem muita gente que numa mensagem não entende nada, por causa de falta de relacionamento com Deus. Porque a palavra de Deus, ela não está no nível do intelecto. A palavra de Deus é liberada no nível do Espírito. Não adianta você na sua razão. Você pode ser doutor, PhD, PDD, PHF. Você pode ser o que você quiser, mestrado, doutorado, e sentar aqui, irmão, você não vai entender nada. Porque as mensagens do Senhor, a ação de Deus não é liberado a níveis de intelecto, é liberada a níveis do Espírito. E tem muita gente que não está entendendo, irmãos, o processo de Deus nesse tempo. Não está entendendo os níveis de renúncia que estamos caminhando. Por quê? Por causa de frieza. Não adianta você viver uma semana da forma como você quer, no ativismo, na correria, na discussão, vai para cá, vai para lá, corre para cá, resolve isso, resolve aquilo, vai no açougue, no supermercado, leva a criança na escola e trabalha e dorme, não sei o quê, e durante toda a semana, querido, não leu uma vez a Bíblia, não dobrou uma vez o joelho, não chorou uma vez na presença de Deus. Aí chega no culto e fala: esse povo aqui é muito doido, estou entendendo nada. Nem vai entender, irmão. Porque não se trata daquilo que você pode entender, se trata daquilo que Deus está revelando àqueles que estão na intimidade com Ele. Se não te arrependeres da tua frieza, do restante não está nem em pauta aqui nessa noite, irmãos. Daquela montoeira de coisa que você sabe que é concupiscência da carne e pecado e que Deus abomina, nós não estamos nem colocando isso na pauta. Essa noite se não te arrependeres da frieza, você vai perder revelação, entendimento, discernimento. Você não vai conseguir ver. Você não vai conseguir ver. Você não vai conseguir entender aquilo que Deus está fazendo, falando, mostrando nesse tempo. Por isso que nós voltamos então de novo. Fecha aspas no Apocalipse. Volta lá ao tabernáculo de Moisés. No pátio externo, irmãos, era um lugar aberto. No lugar aberto, o sol batia naquele lugar. Quem iluminava o pátio externo? A luz do sol. E o que tinha ali naquele lugar? Os sacrifícios. Ali o tempo inteiro vinha alguém carregando, irmãos, trazendo amarrado pelo chifre um carneiro, um bode. Ali o tempo inteiro vinha alguém amarrando, sabe, um bezerro, um novilho, que sabia que ia morrer. Você já foi num mata-boi? Quando você vê aqueles bois chorando, porque eles sabem que vão morrer. E eles custam a entrar naquele trilho assim, aquele corredor que o leva para a morte. E alguém tem que pegar ali uma espora, um ferrão e ir tocando eles, porque senão eles não vão. Por quê? Porque eles estão resistindo a caminhar para a morte. Assim era o pátio externo. Um lugar de muito barulho, porque os animais estavam ali. Um lugar que cheirava muito mal, porque o tempo inteiro ali, irmão, tinha suor de animal. Você sabia que um animal, quando ele está prestes, em tensão de morrer, ele soa mais, ele fica suando, pingando. Tinha baba dos animais que estavam ainda ruminando. Tinha baba de animal, suor de animal, estrume de animal, barulho de animal. E esse era o pátio externo, mas era o tabernáculo. Já pensou nisso? E o tabernáculo é a figura, sabe,
daquilo que Deus está fazendo como igreja, daquilo que Deus está fazendo da igreja. O tabernáculo não era um lugar de culto. Amém? Então esse lugar fazia parte do lugar de culto a Deus. Um lugar fedido, um lugar barulhento, um lugar tumultuado, onde entrava gente, saía gente, podia entrar mulher, podia entrar homem, e podia entrar todo mundo. E era bem uma confusão. E tem muitas pessoas estão vivendo nesse lugar, no pátio externo. E por isso estão confusos. Por quê? Porque é um monte de gente falando ao mesmo tempo, eu não sei quem que eu ouço. Tem muita gente no pátio externo ouvindo balidos de animais, ovelhas, bois. Tem muita gente no pátio externo sentindo mau cheiro. Ué, pastor, estou dentro da igreja, mas parece que está fedendo aqui. Parece que o pecado do A, do B e do C, né? O irmão fulano, o irmão Beltrano é muito pecado. A frieza também, irmãos, é pecado. A acusação também é pecado. A língua que defrauda também é pecado. E se você quer sair do meio dessa tormenta, irmãos, que às vezes rouba tanto a nossa paz e não nos deixa servir a Cristo, sai do pátio externo, entra no santo lugar. No santo lugar, quando aquelas pessoas saíam dali, agora já está limitando. Por quê? Porque só sacerdote pode entrar. Só sacerdote pode entrar ali. Não pode mais entrar crianças, não entram serviçais, não entram mulheres, só entram sacerdotes, vestido com a roupa sacerdotal e para desempenhar um serviço. Qual que é o serviço que é feito no pátio externo? Matar animais, sacrifício, sangue sendo derramado, sangue descendo pelo chão, animal gritando, aquele fogo queimando, saindo fumaça também, uma água fervendo, onde colocavam os animais lá dentro para ser cozido. Depois tirava, jogava numa brasa viva lá, uma churrasqueira que queimava chifre, queimava tudo. Pensa a coisa que era. Mas era o lugar de adoração. Mas aqueles que conseguiam sair daquele lugar, refinavam o seu serviço. Que eles só tinham agora 3 coisas para fazer: trocar os pães da mesa, acender a menorá e acender o incenso. Ficou leve o serviço. Eles estão trabalhando, mas o serviço está bem leve. E se o sol ilumina o pátio externo, o que ilumina o santo lugar? O candelabro. O que ilumina esse lugar é o candelabro. Por quê, irmãos? Porque não tem frestas. É como se fosse um quarto, uma sala fechada, não tem janelas, não tem circulação de ar. Fechado, de couro por todos os lados, é um lugar escuro. Se apagar a menorá, é breu total. Então quem está nesse lugar precisa das luzes da menorá acesa. Então o que sempre se mantinha aceso? Sempre estava tocando o óleo, a menorá. Porque a menorá não podia apagar, porque se apaga ali, como é que eu troco os pães? E como é que eu acendo o incenso? A menorá tinha que estar sempre acesa. Mas o serviço é menos, aqui o silêncio está mais tranquilo, aqui já está uma questão mais refinada, aqui parece que eu consigo sentir melhor a presença de Deus. Mas quer ir além, irmãos? Se prepare, se mova para entrar no Santo dos Santos, no lugar onde um único homem entrava uma única vez. Olha como é que é seleto esse lugar. O Senhor mudou isso. Mas olha como é que era a rigidez da lei. Um único homem em um único lugar. No dia que vivemos ontem, Yom Kippur, o dia da expiação ou o dia do perdão. Se um sacerdote, um sumo sacerdote em Israel vivesse, irmãos, exercesse o seu ministério 40 anos, porque às vezes alguns homens estavam ali com 30 e poucos anos, já era sacerdote ou sumo sacerdote. Se ele vivesse, querido, até os 80 anos, durante 50 anos, um único homem entrou nesse lugar, o mesmo homem. Por quê? Porque só tinha um sumo sacerdote em Israel.
Deus mudou a lei. E aquilo que se entrava para ver lá dentro do santuário, Deus tirou e colocou dentro de você. Só que eu quero dizer, Deus mudou a lei, mudou a arca de lugar, tirou a arca do Santo dos Santos e colocou a arca no tabernáculo vivo que é você, que sou eu. Só que deixa eu te falar uma coisa, isso eu sei que você já sabia, mas eu vou dizer, a diligência da lei não mudou. A diligência no Antigo Testamento era um único homem, uma única vez por ano. E eu quero dizer, a diligência, para que nós possamos encontrar dentro de nós esse lugar aonde o Espírito Santo está, é a mesma diligência. Precisa-se, irmãos, de santidade, de envolvimento, de compromisso. Precisa-se de retidão para encontrar essa luz. Porque quando um homem entrava no Santo dos Santos, ali não tinha pães, ali não tinha candelabro, ali não tinha incenso, mas ali tinha uma arca, ali não tinha luz, e aquilo que iluminava o Santo dos Santos era a glória do próprio Deus estabelecida sobre a sua arca. Era a glória do próprio Deus estabelecido sobre a sua arca. Não tinha nenhuma luz artificial. Entrava e se fechava com um véu. O véu que a Bíblia fala, querido, é 60 centímetros de largura. 60 centímetros de largura. Quando a gente fala de véu, alguns lembram, né, do véu da noiva, outros lembram do véu do mosquiteiro lá que tampa seu filho, para o pernilongo não picar à noite, né? O véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar tinha espessura de 60 centímetros e várias camadas em couro que impediam a luz de entrar lá dentro. Só que quando o sumo sacerdote entrava naquele lugar, era mais claro que o pátio externo. Sabe por quê? Porque o único sol que estava lá dentro era o sol da justiça. E o que brilhava, irmãos, não era o ouro da tampa do propiciatório. O que brilhava era a glória do próprio Deus, dizendo: eu estou aqui. O que eu quero dizer para você nessa noite? Que homens que ousam e conseguem entrar no Santo dos Santos, eles terão uma luz que vem da própria glória. Eles terão revelação plena e completa daquilo que têm buscado, e não precisarão mais de uma luz externa e nem de uma luz interna, porque o próprio Deus trará clareza de tudo aquilo que ele busca. Homens que entraram no Santo dos Santos estão sendo iluminados pela glória de Deus. O entendimento, a revelação vem da própria glória estabelecida. Eles não precisam mais trocar óleo da lâmpada. Você está entendendo isso? Sabe o que Deus me falava essa semana, irmão? Sabe o que Deus me falava essa semana? Exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. Que o Santo dos Santos é um lugar que não existe mais. O Santo dos Santos é um lugar que não existe mais. Desde quando Jerusalém foi tomada por Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e foi levado todo aquele povo para o cativeiro babilônico. Eles ficaram lá 70 anos no cativeiro babilônico. Desde aquela época de Daniel, o templo do Senhor foi queimado, as portas do templo foram queimadas, os muros foram derrubados. E nesse tempo a Arca da Aliança desapareceu. Não se sabe, nunca mais se viu. Com certeza o Senhor a tomou para si, porque ela não está em nenhum museu da terra. Ela não está em nenhum lugar. Quando no tempo de Jesus, que já existia outro templo, que não era o templo de Salomão, era o templo do rei Herodes, que foi feito e construído. Lá também existia o pátio, o santo lugar e o santo dos santos. Só que existia um véu fechando. E o desejo de todo homem, irmãos, era adentrar naquele lugar. Para que adentrar naquele lugar se a presença não está lá? Algo que foi ensinado errado para nós é que quando o véu se rasga, quando Jesus ele é crucificado e ele morre, e o véu é rasgado, e não é de baixo para cima, o véu é rasgado de cima para baixo. Quando o véu é rasgado,
O Santo do Santo, irmãos, está liberado, está aberto esse caminho. Mas o que a gente pensa? Foi aberto esse caminho para que a gente pudesse entrar no Santo dos Santos e contemplar a arca? Não, foi aberto esse caminho para que você visse que a arca não está mais lá, que o culto não está mais ligado ao tabernáculo, que o culto está ligado ao seu quarto. Porque eu não preciso entrar num santo lugar, irmãos, físico. Eu não preciso entrar num santíssimo lugar físico para encontrar uma arca física. Eu preciso entrar num santo lugar espiritual para encontrar a presença do Espírito que está dentro de mim. Por isso que o convite para nós nesse tempo, e nós temos falado muito disso, e é muito difícil para que pessoas entrem nesse lugar e entendam essa mensagem. Você precisa sair da frieza, cara. Você precisa deixar de ser turrão. Irmãos, eu vejo no louvor, sabe, eu tinha um costume de ficar aqui em cima no louvor, às vezes no canto ali olhando. Hoje eu não faço mais isso, irmão, para não pecar. Porque pessoas vêm para a igreja, querido, e se assentam na hora do louvor, e estão ali pensando, fazendo, e estão ali comendo chiclete com a perna cruzada. Na hora da palavra alguns estão dormindo e eles não entendem, irmãos, aquilo que Deus está fazendo. O turbilhão que Deus está movendo no nosso coração, a revelação daquilo que Deus tem dado. E muitas dessas pessoas outrora, em outro tempo, irmãos, pularam, cantaram, celebraram, choraram, mas hoje se perderam no que? Na sua frieza. E por isso a palavra se torna cada vez mais obscura para elas. Por quê? Porque quanto mais frio eu me torno, mais o meu candelabro é afastado. Apocalipse está nos ensinando isso hoje. Quanto mais frio eu me torno, mais a minha lâmpada se apaga, menos revelação eu tenho. Mas quanto mais eu me aproximo de Deus, em paixão, em fome, mais os meus olhos estão sendo abertos. Mais os meus olhos estão sendo abertos. Quando Jesus morreu, querido, e aquele véu se rasgou. Sabe por que aquele véu se rasgou? Porque aquele véu é a orla do manto do Pai. A Bíblia fala em Isaías capítulo 6. Vai lá e lê lá depois, que diz assim, olha: toda a terra está cheia da sua glória, e a orla do seu manto cobre o templo. A orla do seu manto cobre o templo. Isaías diz, a orla do seu manto, do manto de quem? De Deus, de Yahvé, cobre todo o templo. O que cobria todo o templo era o véu, era a orla do manto do Pai. Só que esta mesma Bíblia diz que quando um filho de um sumo sacerdote ou de um sacerdote morria, este rasgava o seu manto de cima a baixo. Quando Jesus foi crucificado, o próprio Senhor rasgou a sua veste, e o véu se rasgou de cima a baixo, e deu acesso a todos os homens para ver que a arca não está mais lá. Para mostrar o acesso está aberto, o caminho para a revelação está aberto. O que Jesus estava querendo mostrar, o que Deus estava querendo mostrar é: não tem mais arca aí. E aonde que está a arca? A arca da aliança mesmo, aquela de madeira e de ouro, sumiu. Há quem diga, irmãos, que ela foi levada pelo Senhor, que ela está na eternidade, que Deus a tomou. E eu acredito nisso, porque senão alguém já tinha dado um jeito de encontrar, irmão. Está lá, né? Pois é, está escrito em Apocalipse. E sabe para que foi levado, irmãos? Para que ninguém que pudesse encontrar pudesse idolatrar um objeto que não tem mais funcionamento, porque aquilo serviu para aquele tempo. Aquilo era o odre antigo, e aquele odre antigo não suportaria mais a glória desse tempo. Tem muita gente vivendo hoje, irmãos, mas ainda adora a arca da aliança.
ainda está no pensamento antigo, na dor antiga, na ferida antiga, no pensamento antigo, o Senhor te diz hoje: renove teu odre, porque o que vem é vinho novo. O que está vindo para nós nesse tempo é vinho novo, irmãos, vinho de restauração. É um novo tempo de esperança, é uma nova vida para cada um de nós. E o Senhor pega e fala: olha, está lá, foi levada, a Arca da Aliança está guardada lá, beleza. Porque o Senhor nos fez o seu tabernáculo. Ele veio habitar dentro de nós. E a arca, irmãos, a presença que estava sobre aquela arca está dentro de nós pelo seu Espírito. Está dentro de nós pelo seu Espírito. Só que o que o Senhor me falava essa semana era justamente isso. Porque o que a gente pensa, então ficou muito fácil agora, porque o Espírito está dentro de mim. E era tão difícil naquele tempo ser um sumo sacerdote, um único homem, uma única vez ao ano, para entrar nesse lugar. E agora o Senhor colocou isso dentro de mim. Só que a diligência é a mesma, irmãos. O mesmo cuidado que aquele sumo sacerdote precisava ter, para que uma vez no ano levasse o pecado de todo o povo, levasse o pecado de todo Israel, e fosse andando, sabe, na orla do seu manto, dos seus vestidos. O sumo sacerdote tinha uns sinetes, para que ele fosse andando e aquilo ia fazendo barulho. E diz, irmãos historiadores, que esse homem, ele andava preso por uma corda, porque ele entrando, quando ele entrou no Santo dos Santos, naquele lugar lá dentro, enquanto ele se movimentava lá dentro, se ouvia um sino e diziam: ele está vivo, ele está lá dentro. Mas se parasse de ouvir aquele sino por muitas horas, não se movesse mais o sino, poderia falar: pode puxar a corda. Ele foi fulminado diante do Senhor, porque ninguém vai entrar lá, porque não era dado a ninguém entrar, a não ser o sumo sacerdote. E esse homem, ele se purificava, ele jejuava, esse homem, ele chorava, esse homem se preparava durante, sabe, semanas, talvez meses, para que pudesse entrar. Sabe como funcionava isso? Sabe como Deus libertava o povo? E a gente fica falando assim: naquele tempo lá era muito difícil, agora é fácil. Você que pensa. Porque o Senhor, ele não aceitava as pessoas, o Senhor aceitava o sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote entrava, um homem entrava diante de Deus, se ele fosse reto, todo o povo estava perdoado. Você entendeu isso? Se um homem fosse perdoado, se ele entrasse em retidão diante do Senhor, o Senhor aferia ele de cima a baixo, batia o prumo lá e diz: poxa, esse cara é santo, é reto, é limpo. Por causa do sumo sacerdote, toda a nação de Israel estava perdoada dos seus pecados. E isso é aquilo que você achava que era difícil na antiga aliança, porque agora a gente diz: estamos na graça, e as coisas ficaram muito mais fáceis. Agora o Senhor, irmãos, não afere um único homem, afere cada um de nós. O Senhor aferiu um homem, Jesus, que se tornou sumo sacerdote eterno, porque quando ele entrou diante do Senhor, o Senhor falou: é limpo, é santo. E naquele momento ele perdoou todos os nossos pecados. Só que agora, querido, cabe uma missão para cada um de nós. Qual que é essa missão? Encontrar esse lugar, o Santo dos Santos, não numa estrutura de tijolos, nem numa estrutura de cabanas, mas dentro de nós. E para encontrar, irmãos, esse lugar em nós, é a mesma diligência daquele homem lá. Para encontrar esse lugar no centro da nossa alma, do nosso espírito, no centro do nosso ser, o lugar onde está o Espírito Santo, e se confrontar com Ele da forma de ver a sua luz e ter toda a sabedoria, o discernimento que nós precisamos, é a mesma diligência que aquele lá passava, daquele homem que se santificava, que jejuava e que esperava o tempo para entrar diante do Senhor e não ser consumido. Sabe qual é o nosso problema? Que nós carregamos agora a presença do Deus dentro de nós, só que ela está dentro de nós e nós não conseguimos acessá-la, pelas pessoas frias que nós nos tornamos. Agora o Senhor nos chama a voltar a esse lugar, a pensar naquele sacerdote, naquele sumo sacerdote,
que se purificava, que se santificava, que se preparava para entrar nesse lugar. Para encontrar, irmãos, a luz da revelação daquilo que Deus tem nos dado. Não é mais uma luz externa, não é mais uma menorá, mas é a luz da glória de Deus que brilhava no Santo dos Santos. Para nos manifestarmos naquilo que o Senhor tem para nós. Deus tem falado muito comigo nesses dias. E não adianta a gente passar para a próxima etapa. É como uma construção. Nós falávamos muito disso ontem para quem foi para Uberlândia. Nós falamos só sobre construção. Não adianta a gente passar para uma próxima etapa, irmão, se essa não está concluída. Nós vamos ter problema lá na frente. Não adianta a gente trabalhar numa boa fachada, irmão, se o fundamento, o alicerce não está edificado. Foi disso que falamos. E nós estamos vendo muita coisa cair nesses dias, querido. Porque tinha uma bela de uma fachada, blindex, janelas venezianas, sacadas, mas o fundamento, o alicerce estava incorreto. Vieram as chuvas, bateram os rios, e foi grande a queda daquela casa. É o tempo de nós redobrarmos no fundamento, porque fundamento é aquilo que ninguém vê, e por isso nós não valorizamos pouco, mas é aquilo que mais Deus tem alicerçado em nós nesse tempo. O que mais Deus tem alicerçado em nós nesse tempo. Isso que eu estou falando para você aqui nessa noite, como eu tenho feito nesses dias. Ontem nós fizemos isso, hoje eu também estou fazendo, estou impartindo, estou dizendo o que eu estou sentindo. Não tinha uma pregação pronta para essa noite. Eu estou dizendo o que eu estou sentindo. Nessa semana, eu pensando sobre a Arca da Aliança, eu falei: Deus, como o Senhor tomou a arca e levou para si, como o Senhor recolheu, e como o Senhor rasgou o véu para que pudéssemos ver que a arca não está mais aqui, que esse não é mais o culto, que na verdade o verdadeiro culto é encontrar o Senhor em nós. Não é o Senhor mais numa placa, querido. Não é o Senhor numa denominação. Não é o Senhor num homem, é o Senhor dentro de nós. Ah, não estou mais naquele lugar por causa do fulano, não estou mais no lugar porque aquele não sei o que eu estou mais. Não, irmão, você não tem que estar em algum lugar por causa de A, de B ou de C. Você tem que estar em algum lugar por causa de você, porque você vai procurar algo dentro de você. E eu falei: poxa Deus, o Senhor pegou e escondeu agora. A Arca da Aliança é o seu Espírito dentro de mim. E eu cheguei a falar isso, ficou tão fácil, porque aquilo que era tão difícil em toda uma geração ficou tão fácil. E o Senhor falou: não é bem assim. E eu falei: como assim, Deus, não é bem assim? Ele falou: o Espírito Santo, a Arca da Aliança, está no tabernáculo vivo. Eu coloquei dentro de você, mas ele está num lugar que precisa de toda a diligência para ser acessado. Não mudou nada da antiga lei. Sabe por quê, filho? Eu falei: não sei não, Deus. Ele falou: porque eu não vim mudar a lei, eu vim cumpri-la. Eu só mudei a forma de se ver as coisas. Eu mudei o tabernáculo. A figura do tabernáculo eu mudei, a figura da arca também eu mudei. Só que o processo para se encontrar é o mesmo. Você hoje é aquele sacerdote que precisa de todo o preparo para encontrar dentro de você aquilo que eu gerei. Aquilo que eu gerei, aquilo que está latente aí dentro de você. Porque quando você encontrar isso, a minha lei estará dentro de você. E não há nada mais que te pode tirar desse lugar. Não há nenhuma voz que pode apagar aquilo que eu te falar. Não há nada que pode confundir a sua visão. Porque você encontrou a minha glória colocada dentro de você. E eu falei para o Senhor, falei: Deus, nós estamos vivendo num tempo tão precioso, e debaixo de algumas coisas eu penso que eu estava de frente dela, e o Senhor falou: não. O Senhor falou: você está vendo algumas nuances,
Você está chegando próximo a esse lugar, mas ele está guardado dentro de você. O Senhor falou: eu escondi as coisas mais preciosas que existem na terra. O ouro está escondido, a prata está escondido, o diamante está escondido, rubis estão escondidos, petróleo está escondido, tudo que tem valor na terra está escondido. E dentro da minha maior criação, eu escondi o meu maior tesouro. Não há nada na terra, o Senhor falou isso para mim, que vale mais do que o meu espírito. E ele, filho, eu escondi, eu não coloquei, eu escondi ele dentro de você. E ele não está escondido dos outros, ele está escondido de você mesmo. Porque para que você o encontre, olhe para a diligência do sacerdote. Eu nunca vivi isso, irmão, nunca. Nessa semana eu comecei a estudar aquilo que eu, por um tempo eu já tinha meio que ignorado. Eu comecei a estudar Êxodo, Levítico, Deuteronômio, para ver o que era um sacerdote. Porque o Senhor falou: a diligência para esse entrar no lugar é a mesma. Eu mudei as figuras, mas a diligência é a mesma. E eu comecei a ver como eram escolhidos, como eram consagrados, como viviam aqueles sacerdotes da antiga aliança. Porque o Senhor falou: eu escondi em você. O Santo dos Santos está dentro de você, mas para encontrá-lo, você precisa viver diligentemente como aqueles homens viveram. E isso, irmãos, é uma guerra. Deus tem nos chamado nesse tempo para isso, para lutarmos e vencermos a frieza. Frieza que nos leva muitas vezes ao ativismo, a fazer tantas coisas ainda para Ele e se sentir longe dEle. Ao ativismo de trabalhar e muitas vezes achar que está trabalhando para Jesus, mas quando respirar, não sente o seu perfume. Mas quando fecha os seus olhos, não vê, não consegue visualizar a ação do seu espírito, não consegue ouvir a sua voz. Eu quero desafiar você, irmãos, a dizer que existe algo além, e existe algo maior do que aquilo que temos vivido. E como eu tenho dito aqui, coisa chata é vir de culto em culto, irmãos, e durante as semanas, os dias, não ter uma experiência, não ter o que contar, não ter o que contar para sua esposa, não ter o que contar para o seu filho, não ter o que contar para o seu pastor, falar: pastor, cara, o senhor não entende, sabe o que aconteceu essa semana? Eu falo: o que foi? E você começou a ter experiências. Você chegar para sua esposa e falar: sabe o que aconteceu hoje à tarde no meu serviço? Eu estava lá orando, no tempo ali, do break, daquela pausa, e a glória de Deus encheu o ambiente. E a sua mulher vai falar: uai, esse homem era mais frio que gelo. Jesus está pegando ele, irmão. Jesus está pegando você. Jesus está nos pegando. Mas nós precisamos buscar. Nós precisamos cavar essa terra que cobriu a glória. Nós precisamos encontrar o mapa que nos dá acesso a esse lugar do Espírito, para que em cada culto, em cada mover, em cada concentração, nós possamos chegar nesses lugares já conectados, já entendendo o que Deus está fazendo, já tendo direções. Saia daqui dessa noite, nós vamos orar agora, irmãos, e saia daqui dessa noite entendendo isso. Não é o tempo, irmãos, de muitas apostilas, não é o tempo de muitos livros, não é o tempo de muito saber, é o tempo de muito buscar. O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Se você o teme e treme
diante da presença dele. Se você, quando alguém diz, sabe, quando o ministro diz assim, gente, vamos começar, Jesus está aqui, e você, sabe, treme. E aí não há mais conversa, não há mais banheiro, não há mais nada, você treme diante da sua presença. Quanto mais temor e tremor você tiver diante dele, mais a sua vida se encherá de sabedoria, mais a sua vida será cheia de sabedoria, daquilo que você precisa para o seu casamento, para os seus filhos, para o seu negócio. Por quê? Porque temer a Deus e tremer diante da tua presença acende a luz diante de vós. Que possamos nesses dias, irmãos, quebrar toda a frieza que nos cercou, toda a preguiça, todo o mecanismo de estar, de vir, porque eu tenho que mostrar para alguém, eu tenho que fazer. Não, irmãos, paixão, amor. Se entrega a Ele, deixa Ele tomar toda a sua vida, todo o seu ser. Amém?